Olá, obrigado a você que passa aqui pelo canal do Museu Municipal de Arroio do Meio. Fique à vontade, a casa é sua. É como se você estivesse aqui conosco, nos visitando as nossas exposições temporárias. Mas, como a gente não vai ter o caderno para assinar a presença, se você quiser se inscrever no nosso canal e, se for do seu interesse, ativar as notificações, de vez em quando a gente terá conteúdo novo por aqui. Nesse espaço, que é a nossa sala de exposições virtual. O conteúdo deste vídeo, do vídeo desta semana, é motivado pela 19ª Semana Nacional dos Museus. Nesta edição, aqui no ano de 2021, o tema escolhido foi o futuro dos museus, recuperar e imaginar. O texto de apresentação que foi proposto pelo Instituto Brasileiro de Museus se inspira em reflexões que pressupõem andar pelo tempo a partir dos lugares de memória, como são os museus. O futuro está repleto de oportunidades. E falar isso nesse momento é simbólico. A gente está atravessando um período de pandemia. E abraçar esse futuro requer coragem para transformar também as instituições e construir novas relações. Como diz o poeta Manuel de Barros, o olho vê, a memória revê e a imaginação transvê. Nesse tempo, é preciso transver o mundo. E nós completamos, é preciso transver os museus. E nós estaremos conversando nesse conteúdo sobre a história do Jovem Museu de Arroio do Meio, uma pauta da comunidade arroio-meense de bastante tempo, né? Já lá no livro do cinquentenário do município se fazia referência a uma necessidade que se sentia de se ter um museu aqui na cidade de Arroio do Meio. Agora temos o museu, temos o canal do museu, e nós vamos conversar na manhã de hoje com pessoas que estiveram na origem desses movimentos para a efetivação do Museu Público Municipal de Arroio do Meio. Conosco está a professora Lourdes Maria Gasparotto Rizzi, ex-secretária da Educação e Cultura aqui do município e incentivadora dos projetos que paulatinamente transformaram a Casa do Museu em Museu Público Municipal de Arroio do Meio. Bom dia, professora. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar contigo. E se tratando especialmente da Casa do Museu. Muito obrigado, professora. Bem-vinda. Conosco também a professora Carla Jaqueline Schroeder. É professora de História e ex-coordenadora do Núcleo de Cultura e ex-diretora, coordenadora aqui do Museu Público Municipal de Arroio do Meio. Bom dia, professora. Bom dia, Sérgio. Bom dia, meninas. É um grande prazer estar aqui nessa Semana dos Museus, continuando a dar vida ao nosso querido museu. Conosco também, mais uma professora, professora de História, incentivadora de projetos de cultura, já orientou o estágio dos estudantes do magistério e por várias vezes estimulou a criatividade das suas estagiárias e, a partir da sua formação básica, consegue visualizar aqui nesse espaço, no espaço do museu, também a dimensão pedagógica de instituições como essas. Olá, professora. Bom dia a todos, especialmente aos meus ex-queridos alunos, o Sérgio e a Carla, minha querida ex-professora Lourdinha e minha colega de toda uma vida, hoje secretária Iliette. Muito bem, o nosso time está apresentado. Então, como foi citado pela professora Denise, nós temos a presença da professora Iliette Vinck, secretária municipal de Educação e Cultura do município de Arroio do Meio, e nós a convidamos para a sua saudação e acolhida às nossas convidadas. Olá, professora. Bom dia, bem-vindos, professores Sérgio, Lourdes Maria, Carla e Denise. Estou muito feliz em participar deste momento com colegas que tanto se dedicam à história e à cultura do nosso município. Parabenizo o colega Sérgio, que está administrando e coordenando o Museu Público Municipal. A professora Lourdes Maria, que com garra e otimismo
encabeçou o desafio de criar a Casa do Museu, um sonho de longa data, e pôde ser concretizado. A professora Carla, que desenvolveu um lindo e rico trabalho junto à Casa do Museu, com experiências, pesquisas e exposições. A professora Denise, que sempre está disposta em colaborar e incentivar projetos de cultura com sua sabedoria e conhecimento. Eternizar costumes e tradições através de registros e memórias históricas enriquece a cultura de um povo. Por isso, é com muito orgulho que valorizo e reconheço o trabalho por vocês realizado. Que possamos continuar parceiros de um trabalho em prol do patrimônio histórico-cultural do nosso município. Agora, Sérgio, a palavra é com você, que mediará essa conversa nesta manhã. Muito obrigado, professora Eliette, nossa secretária municipal de Educação e Cultura. Pois bem, estamos nessa semana, na Semana Nacional dos Museus, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem dessa casa que virou museu. Na Semana dos Museus, vamos tentar ver esses primeiros passos, e lá estava a professora Lourdes Maria Gasparotto Rizzi. Professora, como é que essa ideia começou a ser implementada? A ideia já existia há mais tempo, mas como foram esses primeiros movimentos? Sérgio, quero cumprimentar primeiramente a Carla, a Denise e a Eliette, e tudo de forma muito especial. E quero te dizer que hoje eu revivi parte da minha história, ficando nervosa, porque eu teria que falar ao público, que o meu forte nunca foi a oratória, mas no cargo de secretária, por exemplo, o cargo exige que tu expunha as tuas ideias, os teus caminhos, os teus conceitos, que tu estimule através da palavra também. Então, claro, tentava fazer da melhor forma possível. Eu também faço parte da história, eu própria, porque eu fui 2 vezes secretária de Educação, de 77 a 82, que foram 6 anos. Na época, o mandato foi prorrogado, aí fiquei 6 anos. Depois, fui convidada em 2000 até 2008. E sobre a Casa do Museu, o museu, praticamente, eu posso dizer que eu participei muito da sua concretização, mas não posso dizer que fiz sozinha. O pensamento já era latente. Há 40, 50 anos se falava na importância de uma comunidade ter o seu museu, a sua história registrada. E a gente, nesse transcurso, fazia parte de algo que precisaria tornado concreto. Estava, como dizer, maduro essa ideia. E como a gente, tudo é uma caminhada, tudo é uma formação de mente, isso é um processo lento de convencimento, de fazer as pessoas acreditarem que isso é importante, numa sociedade que, lamentavelmente, ainda não valoriza a cultura tanto quanto deveria. Então, essa caminhada é muito lenta, esse é um processo lento. Mas a gente sentia que, nesse momento, a gente poderia fazer essa conquista. Foi quando, então, a gente conversava com a equipe, com várias pessoas, e sempre o poder político está envolvido, no caso de uma administração. Foi então que a gente, tratando com o prefeito da época, o atual, o prefeito Danilo, ele assumiu a ideia e a gente conseguiu tornar, em primeiro passo, a Casa do Museu um patrimônio público municipal, que dessa forma ele ficaria
como é que eu vou dizer, preservado de outros deslocamentos dele. E feito tudo isso em 2002. E como a gente vivia, eu acho importante a gente acrescentar esse dado, como a gente vivia dentro dessa casa, fazia educação, construía em equipe, e as ideias, o bojo das ideias estava atrelada também a essa casa, ela tinha uma significação muito importante para o município, para nós, naquele momento. Então, e depois, então, a gente foi trabalhando, iniciou-se um movimento para definir o que, enfim, que tipo de museu a gente gostaria de construir. A gente se preocupou com uma ideia moderna, aí a gente buscou apoio da Univates, dos professores da Univate, buscou apoio do IFAM, é IFAM, eu acho, Então, para a gente buscar um acerto maior possível para a finalidade do museu. E a gente queria um museu dinâmico, vivo, que se movimenta, que atenda a expectativa da comunidade. Então, esse apoio a gente teve também, essa assessoria técnica, até na época, o Sérgio trabalhava na Univate, nos deu um apoio muito especial. Em 2008 ele foi tornado, não era oficial, era uma outra palavra, Sérgio, pode me ajudar. Foi tornada a casa de afetação. Daqui a pouco a professora Carla vai fazer o mapa da mina para nós aí. Nós vamos bater um papo aqui bem descontraído também sobre essas questões temporais. O importante é que nós temos um museu e a professora Carla, né, que esteve por aqui bastante tempo na Casa do Museu, pode falar então um pouquinho aí dessas providências que foram, né, transformando a casa, que carinhosamente a comunidade chamava de Casa do Museu, até oficialmente se transformar em Museu Público Municipal, mas que permanece no imaginário, e a gente não faz nenhuma questão de tirar essa identidade de ser a Casa do Museu, né? Para fins jurídicos, sim, nós temos um museu criado por uma lei, mas aquele carinho que a comunidade tem pela casa em chamá-la de Casa do Museu, nós sim, gostamos que a comunidade se aproprie dessa forma. Professora Carla, como é que foi essa trajetória, então, mais técnica, até virarmos finalmente um museu público municipal? Bom, primeiro preciso também dizer, né, que todos aqui são, de alguma maneira, uma inspiração uns para os outros, eu acredito, porque todos têm os seus trajetos de vida, de história, que se cruzam o tempo todo, né, seja como aluno, como professor, como colega, enfim. Então, quando a Lourdes comenta sobre o ano de 2008, eu lembro de algumas reuniões na casa, da proposta de que a afetação, então, que acontece, né, aconteceu aquele decreto que afetou o prédio para o uso de museu, de modo que ele não pudesse mais ser utilizado para outro fim, para garantir que esse sonho se tornasse realmente, né, realidade. E eu lembro da gente conversando e se encontrando, estudando um pouco o prédio, estudando história, e organizando uma espécie de exposição que primeiramente falou um pouquinho da história da casa. E eu lembro de novembro de 2008, na época, né, aniversário do município, que nós inauguramos a exposição, e o Sérgio junto também já ali no grupo dos amigos, e a dona Lourdes à frente da secretaria, a Angélica, na época, era a coordenadora da cultura, e eu lembro com muito carinho daquela primeira exposição, lembro da gente investigando o porão, que na época ainda não era reserva técnica, né? O Sérgio subiu lá na torre da igreja para fotografar, e coisas assim, muito interessantes, que a gente acabou fazendo, mas tudo isso faz parte dessa bonita trajetória. E o museu, carinhosamente, acabou sendo chamado de Casa do Museu, porque o museu ainda não existia oficialmente, mas ele já tinha uma casa. E isso foi tão bonito, e eu acho que a comunidade também acolheu de uma maneira tão interessante que posteriormente, depois, nós fomos reconhecidos a nível estadual com o prêmio da FAMURS,
por causa desse empenho em ter uma casa, em preservar uma casa para futuramente instalar um museu. Então, acho que é importante falar sobre isso, eu tinha anotado isso já para comentar. E na sequência, então, em 2009, eu como prof de História, fui convidada, na época do prefeito Sidney, então, a Angélica permaneceu no Departamento de Cultura, e eu fui auxiliar ela para tornar o museu, né? Como é que nós vamos construir o museu? O prédio estava ali, tombado, havia passado por um processo de reforma, restauro, e então nós precisávamos dar vida àquele espaço, e a gente começou a engatinhar, construindo algumas exposições, e como a Lourdes comentou há pouco, sempre essa ideia de que fosse, né, continuamos com a ideia de um museu dinâmico e que desse continuidade a esse processo de construção da história do município. Então, eu lembro da gente começar com uma exposição sobre a história das mulheres em Arroio do Meio, né, que foi muito interessante, envolveu a comunidade, envolveu algumas pessoas, e foi se seguindo sobre trabalho, enfim, sempre é a ideia de buscar uma temática, contextualizar historicamente e trazer, então, objetos para construir aquele período, aquela época, aquele tema. E nós tínhamos um sonho, que já na época de 2008, né, já tinha sido tentado, que era por via de edital federal do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, conseguir, né, uma verba para realmente equipar o museu, e nós tentamos, primeiramente o professor Sérgio participou mais ativamente, nós depois tentamos de novo em 2010, e em 2011, pela terceira tentativa, então refazendo o projeto, a gente foi contemplado. Não foi surpresa, porque eu acho que todos nós se empenhamos, todos que estão aqui de uma maneira ou de outra também, mas dentro do contexto nacional, na época, né, pensando que foram 7 projetos apenas contemplados, e a gente, dentro de um universo todo do Brasil, conseguiu, e a partir daí, eu acho que foi um passo muito importante, porque demorou um pouco para ele se tornar realidade, em função de questões de recursos do governo, na prática, em 2013, apenas que o recurso chegou, mas o fato da gente ter que fazer um projeto, pensar em iluminação, pensar, então, em classificar, catalogar, organizar acervo, plano museológico, previmos a assessoria oficialmente, então, no caso foi a da Univates, mas no momento a gente teve que coletar orçamentos de outras universidades, e não é um processo fácil, porque poucas pessoas e instituições fazem esse tipo de trabalho, mas no fim das contas deu tudo certo, e a gente conseguiu se habilitar, e o museu passou por um processo de transformação muito grande, tanto na concretização do próprio prédio, da reserva, dos espaços, das salas de exposição. Foi feita aquela escavação, né, no porão, que hoje é reserva técnica, que ninguém imagina como é que era, né, ainda era chão batido, aqueles tijolos de barro, e com argamassa, né, de mais de 100 anos atrás, quando a casa, então, foi erguida, tanto que a gente preservou algumas paredes internas para que pudesse essa história também ficar registrada, e aí toda a construção que se teve para a instalação da reserva, se trouxe o acervo de fotos, principalmente de alguns outros materiais, documentos da prefeitura, porque muita coisa já havia se perdido ao longo do tempo, mas felizmente a gente conseguiu preservar hoje um acervo, o Sérgio pode me atualizar um pouco mais, mas já passa de 10, 11 mil itens, né, entre fotografias, documentos, objetos e tudo mais que compõem esse acervo, e aí que veio, né, na minha opinião, o trabalho mais, vamos dizer assim, o que exigiu mais suor. Inspiração a gente tinha muito, né, isso nunca falta, mas aí veio um trabalho bem, vamos dizer assim, né, exigente, de que a gente cursou oficinas com a Univates, nós fomos também no Instituto, lá na Santa Casa, onde também tem oficinas para o tratamento do acervo, para classificação, e nós começamos a trabalhar, eu, Angélica, naquele momento, depois a Cláudia, também veio Cláudia Jung, que era, né, também ceramista, e nos auxiliou de alguma maneira nesse sentido, porque nós não tínhamos uma equipe formada, então naquele momento a gente começou a caminhar e trabalhar com essa questão do acervo, da Constituição e do plano museológico, que é o cerne, né, que é aquilo que dá vida ao museu. Então, acho que
ali 2013 até 2014, 15, foi esse processo de construção do museu enquanto instituição, tanto que 2013, novamente no aniversário do município, lá em novembro, quando também se assinou o convênio com Bopar, na época, que o prefeito de Bopar e uma comitiva de alemães estava aqui, nós oficializamos, via decreto municipal, então, a criação do museu. Hoje, então, ele tem 7 anos oficialmente como instituição, né? Mas a história da casa, o Sérgio está aí com o banner e com o Dr. von Heckel e a Frida, que a gente brinca sempre que eles ainda circulam por aí. Eu acho que eles estão muito felizes que nós preservamos a casa que eles construíram, né? Porque vieram lá da Alemanha, tem uma história muito bonita para contar sobre isso. E então, esse banner também é uma parte dessa história toda de conseguir, com pequenas informações, chegar às pessoas. Nós chegamos no neto do Dr. von Heckel, conversando, obtendo algumas fotos, algumas coisas. Então, assim, são trajetórias que a gente foi construindo e chegar, né, no momento de hoje. Depois, eu acredito que a gente possa frisar ainda, de 2014 para frente, até 2020, então até 2016, a Angélica esteve junto no Departamento de Cultura, e eu cuidava da parte mais histórica, e depois, na administração, então, do prefeito Klaus e da vice-Luíse, eu assumi como coordenadora de cultura, mas permaneci à frente do museu, e aí tive auxílios de estagiários. A professora Ellen também trabalhou muito na construção das exposições, na pesquisa histórica. Eu acho que aí a gente, então, começou a dar os primeiros passos enquanto instituição, e se eu ainda posso falar um pouquinho? Já estou dando aula, né? Pode sim, prof. Então, assim, nesse período, a gente tinha, acho que, 3 desafios muito, muito importantes, né? O primeiro era justamente garantir, que já começou com esse processo lá em 2008, de garantir que o prédio fosse preservado, tombado, e também que se entendesse, a gente conseguir convencer o poder público de que não podia simplesmente começar a reformar o prédio e fazer mudanças no prédio. Que tinha uma parte que a gente poderia, sim, né, mudar, mas que a característica básica, principal, histórica, enfim, de como ele foi construído, as suas janelas. Então, foi um processo de convencimento junto ao poder público, de ver a importância de garantir recurso, e assim a gente conseguiu, por exemplo, um processo lento, quase 1 ano, consertar janela por janela, tirar uma por uma, porque não, né, para não substituir as originais. Então, essa parte, acho que é importante, e a gente veio no reconhecimento, depois das janelas, um restauro, uma pintura do telhado, troca do que não estava bom, enfim. E, eventualmente, sempre isso é uma continuidade que vai acontecendo o tempo todo. Da importância do museu, da importância da cultura, da história do município. E isso também é um processo de convencimento. Eu acho que a gente foi dando passos importantes, mas isso é uma coisa que não termina nunca, né? Porque sempre pode aparecer alguém achando que tem outra coisa mais interessante para funcionar lá no prédio do museu, que sempre pode ocupar para alguma outra atividade, porque muitas vezes parece que o museu está ali parado, mas ele não está, ele está construindo, e aí vem o terceiro desafio, que já começou lá do início, que a dona Lourdes comentou antes, que é a ideia do museu dinâmico, e que nós, então, enquanto coordenador do museu e da cultura, enfim, dá a ideia de que o museu sempre fosse um espaço de produção também, de pesquisa histórica, para construir retratos da história, partes da história de Arroio do Meio, que ainda não tinham sido, vamos dizer, escritos oficialmente, né? E nesse processo aí de 12 anos em que eu trabalhei, então, junto, foi uma busca bastante árdua de construir vários capítulos aí, passando desde os bandeirantes jesuítas, que hoje já estão no livro de história, né, dizendo que sim, passaram por aqui, tiveram contato com os índios. Então, eu fico muito feliz quando eu posso dizer que lá em 1600 já passou gente aqui em Arroio do Meio e entrou em contato com os índios e o que eles queriam fazer, porque a história não fica tão longe, ela vai cada vez se aproximando mais, né? E aí depois também esse olhar sensível sobre os índios, os indígenas, enfim, os nativos que passaram por aqui, e aí sim uma construção que a Univades faz nessa parte historiográfica é fantástica e nos apoia muito.
e na sequência também um olhar sensível, acho que para aqueles outros que chegaram na sequência, que foram poceiros, esses que foram, muitas vezes a história não trata, né? E aí passando pelos escravos, ex-escravos, e chegando aí também na comunidade quilombola, que foi um dos primeiros, vamos dizer assim, a gente não fala muito, mas sim, um dos primeiros aí ocupantes de uma parte do território de Arroio do Meio, e finalmente depois só os imigrantes. Então, fazer essa construção histórica é um processo que ainda, claro que exige muito trabalho, que vai continuar, vai se aperfeiçoar, e então nós fomos trabalhando nesse sentido, junto com a ideia sempre da educação patrimonial, porque eu acredito, e sei que o Sérgio também partilha disso, pois essa construção é muito também feita em conjunto e com os demais, de que a gente precisa trabalhar com as crianças, e então as exposições temáticas da Casa do Museu, elas sempre tiveram esse olhar, de alguma maneira atingir a escola, atingir as crianças, seja por meio de oficina, do museu e a escola com os banners, da escola vira o museu. E no ano passado, então, acho que foi o último desafio, assim, latente, que foi a pandemia, o museu fechou, e aí vamos fazer o quê no museu? Né? Precisamos continuar produzindo, trabalhando, então veio a ideia da criação do canal do YouTube, né, que a gente inaugurou na época do Dia do Patrimônio no Rio Grande do Sul, que foi em agosto de 2020, com a live, e a partir disso também, além dessa produção histórica, passar do livro, do escrito, para também o vídeo, né? Eu acho que isso é um ganho que a gente vem agora construindo, mais um passinho, né? E é isso aí. Obrigado, professora. Só contextualizando, são 11.575 peças no acervo catalogadas e uma fila aqui olhando para mim e dizendo, cuida de mim, por favor. E eu estou olhando para eles aqui e, por enquanto, ainda cuidando de situações mais burocráticas. Professora Denise, né? Uma casa para chamar de museu, a experiência dessa coletividade que carinhosamente apelidou a Casa do Museu até que ela virasse museu. Foi solicitado que eu escrevesse, que eu falasse sobre essa experiência a partir das instituições de memória. E para ficar de uma forma mais didática e até para não ficar dentro de um tempo mais ou menos estipulado, eu tomei a liberdade de redigir e eu vou pegando esses tópicos então. Em primeiro lugar, a gente tem que falar o que é a memória. A memória é a capacidade que nós temos, nós humanos temos, de reter os fatos e as experiências do passado para transmitir às novas gerações através de diferentes suportes que nós temos, que podem ser a música, a imagem, textos, pinturas rupestres, enfim. E, teoricamente, a memória coletiva é aquela formada pelos fatos e aspectos julgados relevantes e que são guardados como memória oficial da sociedade de uma forma mais ampla. Ela geralmente se expressa naquilo que a gente chama de lugares da memória. E esses lugares da memória podem ser os monumentos, os hinos, os quadros, as obras literárias e o nosso museu também. Porque essas formas expressam uma versão consolidada de um passado coletivo de uma dada sociedade. E a gente fala também na memória subjetiva ou individual, mas ela também é social, porque ela é coletiva e se baseia na cultura de um agrupamento social e nos códigos que esse agrupamento criou e que são aprendidos nos processos de socialização que se dão no centro, no cerne da sociedade. Todos nós sabemos que antes da invenção da escrita, esta memória era repassada de forma oral pelos mais velhos, dando a eles um lugar de respeito dentro dos grupos. Eles eram chamados de guardiões da memória, porque eles tinham uma maior experiência, uma maior vivência, e cabia a eles transmitir às novas gerações dos seus grupos os fatos e as vivências tidas como fundamentais para a sobrevivência desse mesmo grupo. E é claro que a gente não lembra de tudo que foi
ensinado de tudo que aconteceu ao longo dos anos, e a gente vai descartando parte das experiências vividas, e nós só retemos realmente aquelas que possuem significado. E aí existe um semiólogo chamado Yuri Lotman, que era da Rússia, que não é muito conhecido, mas ele fez uma relação muito interessante entre cultura e memória. Ele dizia que a cultura de uma sociedade é a cultura de uma sociedade que fornece os filtros através dos quais os indivíduos que nela vivem possam exercer o seu poder de seleção, realizando as escolhas que determinam aquilo que será descartado e aquilo que precisa ser guardado ou retido pela memória, porque, sendo operacional, poderá servir de experiência válida ou informação importante para decisões futuras. Então, compartilhar a memória de forma oral, documental, através dos arquivos, através dos museus, é que constrói as relações entre os indivíduos, porque estão alicerçadas numa bagagem cultural comum. Mas eu tenho um questionamento e uma dúvida, né? Hoje, como o conhecimento parece tão diluído, tão fragmentado nesse mundo virtual, nós temos um desafio com relação aos espaços de memória. Esses espaços de memória vão estar só no mundo virtual, eles vão estar na nuvem, isso acho que é um desafio muito grande. E, além disso, nós temos que ter também o nosso filtro seletivo para identificar esses espaços de memória. E isso está acontecendo hoje em dia com as novas gerações, por exemplo, e ainda mais em função do momento da pandemia que nós estamos vivendo, que cada vez mais as pessoas estão nesse mundo estão no mundo virtual, que parece de uma certa forma tão abstrato também. Então, para resgatar isso, a gente tem que buscar uma memória vivida. E essa memória vivida só existe nos grupos sociais, no coletivo. E esse coletivo, se tem uma identidade cultural forte, vai fortalecer de novo esses espaços de memória. Então, eu espero que a Casa do Museu seja um dos elos desta coletividade, dessa forma de cultura e desse espaço de memória. As memórias, né, precisam de disparadores de anamneses, né? Por isso existem esses lugares de memória, toda uma teorização, né? Pierre Nora ou Pierre Nora, os lugares de memória para que as comunidades, enfim, se estruturem e tenham seu cimento social a partir desses espaços. E muito interessante, conectando com a fala da professora Carla, né? Nós não nos relacionaremos bem com os lugares de memória se nós não tivermos projetos de educação patrimonial, por exemplo, né? As novas gerações, questionamento da professora Denise, não é uma resposta fácil a essas perguntas postas pela professora Denise, mas os museus, os lugares de memória, os espaços de educação, que também são os museus, né? Não são só lugares de educação, são lugares de entretenimento, de manifestação e representação e de diálogo com o mundo de uma coletividade, mas também um espaço de educação e projetos de educação patrimonial, como os já levados a termo aqui, referidos, né, tangenciados pela professora Carla, todos eles ancorados numa pesquisa histórica consistente, tendem a fazer com que a gente se relacione melhor com as nossas memórias e nos insiramos, né, no panorama mundial que é tão sem fronteiras, né? O mundo digital ele é totalmente sem fronteiras. E os museus, esse lugar onde nós estamos conversando agora, esse lugar onde as pessoas que estão nos acompanhando aqui no canal do museu, era inimaginável, né? Mas é também esse espaço de memória, esse lugar de exposição. Professora Lourdes, quando a senhora começou tudo isso, olha o tamanho que tomou, né? O que mais a senhora destacaria aí desse começo e saber como está toda essa caminhada que a senhora colocou, né, como um horizonte aí já lá no início
no final da primeira década desse século, do século XXI? Eu fico muito feliz por sempre ter tido pessoas que continuaram essa obra, que é uma obra para todas as pessoas de Arroio do Meio e até uma obra que repensa a sociedade que nós temos. Porque, gente, nessa sociedade capitalista, consumista, que o valor do ter tem o significado maior, a lógica do ter, tu passar a valorizar. Assim, eu gostaria de refletir um pouquinho, o que a Denise coloca é muito interessante, mas até que nós cheguemos a esse ponto de compreensão do valor da cultura, continua sendo uma caminhada, nós não chegamos lá. Porque nesse mundo consumista, em que a lógica que domina, quase que dizer as relações, o que se tem e não aquilo que se é difícil tu introduzir uma valorização das coisas boas que levam o ser humano para um patamar mais feliz, mais condizente com a sua origem. Eu acho, assim, esse aspecto cultural tem que ser muito mais trabalhado, valorizado, porque nós temos, na verdade, uma sociedade doente. Doente porque ela é manipulada, sabe? A gente não se dá conta de outros valores que enriquecem e fazem o ser humano feliz, que são os aspectos culturais, a música, o teatro, a dança, o museu, a paisagem, a observação da natureza, o mundo contemplativo, que a gente tem que fazer as novas gerações compreender esses valores humanos e afetivos, que, na minha compreensão, que dão a felicidade para o ser humano. E o museu faz muito bem essa parte. Tu conhecer a tua história é tão importante quanto tu projetar o teu futuro. É o reconhecimento, é a gratidão, é a valorização, que são valores assim que têm que serem retomados para que a gente tenha uma sociedade mais feliz, mais saudável, mais solidária, com menos desigualdade. Então, esse aspecto cultural tem que ser trabalhado muito. As famílias têm que se valorizar esse lado, os educadores. E, nesse sentido, eu na época, quando fui secretária, eu tentei trabalhar muito esse aspecto. Espero que a Eliette tenha saúde, sucesso para levar adiante uma proposta educacional boa para nossas crianças, que elas merecem. Sensacional, eu acho que a gente teria um conteúdo aqui com tanta gente competente, com tanta coisa interessante para dizer, a gente teria conteúdo para 2, 3 horas. Professora Carla, a gente olhando para a trajetória também de algumas iniciativas que se conectam com essas demandas que a professora Lourdes acaba de manifestar, né? Eu acho que a gente poderia, brevemente, pontuar algumas dessas iniciativas capitaneadas por ti, inclusive, né? Coordenadas por ti, que fizeram um esforço nesse sentido, né? De problematizar uma temática. Tu pudesse relatar para nós, assim, algumas dessas exposições, foram tantas, apesar da juventude do museu, 7 anos, foram bastantes projetos aqui tocados, mas se pudesse relatar para nós, assim, algumas cenas, algumas interjeições provocadas pelas exposições que por aqui tiveram lugar. Bom, fazendo um gancho, né, um link, mas falando uma linguagem mais atual, com a fala anterior, tanto da Denise quanto da Lourdes, eu acho que sim. Eu acho que tem uma frase muito simbólica lá na parede de entrada do museu, que diz que o museu é, sim, um lugar de memória e que ele abre portas e janelas e estabelece pontes entre mundos e tempos diferentes. Eu acho que isso é fantástico, porque esse sempre é o norte que nos guia, e eu acho que continua, né, dentro dessa ideia
para que a gente consiga trazer o passado para o presente, se identificar no passado, e como a Lourdes acabou de dizer, que ele tenha significado, a Denise comentou isso na questão da memória, é isso. Sempre enquanto professora de história, eu acho que isso nunca saiu de mim, e aí eu tenho que falar da Denise, porque me inspirei muito nela, como minha prof de história, e tenho que dizer isso. Essa coisa de que a história, ela adquire significado para ti, e a partir desse momento é que tu vai valorizar. Por isso que essa preocupação em que aqueles capítulos esquecidos da história de Arroio do Meio pudessem ser trazidos à tona dos mais diversos ângulos, personagens, para que o maior número possível de pessoas, enfim, pudesse se reconhecer nessa história. E a partir dessa criação de significado é que eu vou valorizar o museu e vou me sentir parte disso, eu vou preservar a história, eu vou preservar o espaço do museu, eu vou preservar, inclusive, o patrimônio público, a praça, que, felizmente, eu acho que isso é um reflexo indireto também do nosso trabalho, porque a gente tem uma cidade que, felizmente, não tem depredação, e isso é um resultado ainda pequeno, mas que a gente já está colhendo a partir dessas atitudes que não começaram, claro, só com o museu, né? Então, dentro desse contexto, bom, primeiramente, aquela exposição que eu citei antes, em 2009, das mulheres, né, porque, no fim das contas, eram muitas mulheres à frente de um projeto, então, aquilo era pulsante, trazer as mulheres, quem foi a primeira professora que tinha notícia, a primeira mulher a ter carteira de motorista em Arroio do Meio, o vestuário das mulheres em épocas diferentes, então, acho que isso fez parte de uma construção importante. A questão também depois do trabalho, então trazer algumas profissões que já não existiam mais, ou que se mecanizaram, como o alfaiate, o carpinteiro, eu lembro muito bem dessa exposição também, e depois, dentro daquele processo de trazer pessoas e grupos diferentes e ser reconhecido como espaço de memória, a gente, assim, fez vamos dizer, uma aposta muito interessante na exposição, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, fazendo uma exposição sobre a história do futebol no mundo e trazendo para Arroio do Meio e fazendo uma pesquisa sobre os times de futebol amador de Arroio do Meio. Acho que aí nós trouxemos um público muito interessante que nem imaginava que existia museu em Arroio do Meio. E esse público veio, né, e acho que essas iniciativas, e ligando aí a juventude que vinha lá, porque a gente, na época, disponibilizou uma televisão para que eles pudessem brincar com videogame no Play, no jogo de futebol, e fazer a relação da Copa do Mundo, e ao mesmo tempo conhecer a história do clube. Então, tentamos fazer uma construção assim para vários públicos, né? Depois também, na sequência, a referência da reforma, dos 500 anos da reforma luterana, também fazer esse reconhecimento dessas comunidades dentro da história de Arroio do Meio, identificar, porque isso também não estava muito claro quem era quem e onde que isso se situava, né? E aí, junto, claro, também as próprias outras igrejas, toda essa questão religiosa sempre vem junto nesse contexto, né? E o banner que o Sérgio tem ali também, que fala um pouco da paisagem cultural tupi-guarani, que eu acho que é fantástico a gente trazer esses personagens, assim como eu referi antes também, da comunidade quilombola lá de São Roque, que pouco se fala e que às vezes as pessoas acham, no meu município não tinha índio, no meu município não teve escravo, não teve negro, isso não aconteceu. A história começou com os imigrantes. Então, isso é um projeto, assim, muito também pessoal, porque eu acho que a gente precisa fazer o reconhecimento de que comunidades são todos que construíram, né? E quem são esses todos? E essa sensibilidade, eu acho que o museu continua e teve para trazer todos esses públicos para essa construção, para essa história, né? Essa reconstrução histórica da visão, do olhar, embora a gente ainda fala de um lugar, talvez, vamos dizer, um lugar que não é tão democrático muitas vezes, porque nem todo mundo chegou e pode estar ali, mas de todo modo, a gente dá voz para esses grupos que durante muito tempo e ainda, né, procuram um lugar na história, e a comunidade que consegue reconhecer e dar visibilidade, eu acho que já é uma comunidade diferenciada só por isso. Então, eu acho que
são algumas exposições, assim, poderia falar, tem muitas outras, não sei se tu tem alguma específica aí, mas acho que essas são, além, claro, da construção da história da casa, da história do Dr. von Haeckel, que construiu também, né, de tentar procurar fragmentos em cemitério, em arquivo histórico, na casa de alguém, enfim, por tudo isso também se passou e se passa esse lado do museu, que eu acho que as pessoas pouco conhecem, dessa construção que a gente tem que fazer para que a história realmente, para que uma exposição ela se concretize. Muito bem, nós estamos aqui no avançado da hora, então eu vou fazer uma junção aí dos dois blocos finais da nossa conversa, né? Falando dessa potência didático-pedagógica do museu e conectando já com essa ideia de projeção, né? A professora Denise vai abrir então o bloco ao invés de encerrar. Essa ideia, então, de uma potencialidade didático-pedagógica e, ao mesmo tempo, um olhar para o futuro. Sim, a professora Carla disse, o museu, os lugares assim concebidos, até por virem numa senda da ascensão da burguesia, do iluminismo, foi um lugar muito elitizado. O nosso desafio de contemporaneamente estarmos à frente de instituições como essas é realmente entender que todos significa exatamente todos. Professora Denise. Bom, então eu vou realmente fazer uma junção. Provavelmente, alguns tópicos que eu vou colocar não são novidades, já estão acontecendo, mas como essa live pode ser assistida por outras pessoas, eu pontuei alguns desses tópicos. Então, em primeiro lugar, as obras, o acervo e os materiais expostos precisam encher os olhos de quem vai vê-los e despertar nossa curiosidade. Isso é o primeiro ponto, né? Outra, é fundamental ter uma boa iluminação, muitas vezes com os spots, né, sendo direcionados às obras, porque a gente sabe que dependendo da iluminação, da luminosidade, o impacto vai ser maior ou menor sobre uma obra, né? Outra questão que as informações têm que ser muito claras e objetivas na identificação das obras. Com relação a alunos e mesmo qualquer outras pessoas, né, o público, mas pensando nas escolas, eu penso que a visita ao museu não é passeio, é uma atividade educativa. Por isso que precisa de muito planejamento, o professor tem que ter ido previamente lá, tem que ter visto o acervo, tem que ter conversado com as pessoas do museu para saber que informações passar para esse público que ele vai levar. E depois dessa visita, é fundamental também que seja feito um relatório de tudo que se viu e do que foi explicado lá no museu. Eu penso, e também não é novidade, e a Carla já abordou, que a formação de uma consciência museológica, história, de memória coletiva, passa pelas crianças. Crianças de 3 ou 4 anos, nas cidades maiores aqui do Brasil ou no exterior, é muito, muito comum ver as professoras com as crianças desta faixa etária indo com regularidade aos museus. Porque tem exposições permanentes, porque tem as exposições temporárias, então existem diferentes tempos e épocas que eles podem voltar. Mas aí também eu penso que com essas crianças tem que fazer uma atividade lúdica, quer dizer, dependendo das obras que foram expostas, dependendo do que se viu no acervo, que faça um trabalho que já faziam, né, aqui com a cerâmica, com argila, com uma massinha. Eu até pensei que poderia se fazer uma espécie de um brindezinho, não é um brinde, né, uma recordação do próprio museu, por exemplo, em forma de quebra-cabeças. Tem alguma das obras que foi expostas, ou no primeiro uma própria foto da casa do museu, num papel, mandar imprimir, né, em forma de quebra-cabeças, no final que a criança saísse, ia levar de presente para casa, para montar, já ia motivar os pais,
e também fazer uma espécie de um adesivo, esses autocolantes, tipo, eu visitei a casa do museu, né? Então, porque levaria para casa, e a gente sabe dessa questão do concreto, que é importante para as crianças, e chegando em casa ia passar as informações para os pais, montando o seu quebra-cabeça, mostrando aquele adesivo, né? Acho que seria uma questão bem simples para motivar as crianças cada vez mais. Gravar depoimentos das pessoas que vão até o museu e colocar na rede, né, que a gente já tem. Hoje em dia, estão tendo também obras digitais, né? Esses dias, há 2 semanas, a primeira grande obra digital, feita mais ou menos com 5.000 gravurinhas que foram digitalizadas, foi vendido por 68 milhões de dólares. Então, essa nova forma, eu acho que também é importante estar atento, né, como de exposição. A Carla já falou, as exposições temáticas são uma forma de cativar um público distinto, mas também, claro, que atende ao grande público. Talvez poderia fazer alguma envolvendo até a associação comercial sobre rótulos antigos das primeiras empresas aqui de Arroio do Meio, ou até instrumentos que hoje em dia crianças de uma certa faixa etária, jovens, não conhecem mais, que é o próprio um telex, um fax, videogames antigos, né? Então, meios de comunicação, objetos de empresas que eu acho que seria importante valorizar também. Uma dificuldade que eu vejo é com relação à segurança, que dependendo do que as pessoas forem emprestar para o acervo, se realmente existe uma segurança grande na Casa de Cultura, tá? Então, isso é uma questão, assim, que eu deixo aberta, né, que me preocupa um pouco. Acho que também seria interessante aproveitar os dias que tem mais movimento na cidade, de colocar um banner na rua principal, ali perto da prefeitura, dizer, olha, tem muita gente circulando, o museu está aberto e está esperando por você, que provavelmente no início vão ser poucas pessoas que vão se sensibilizar, mas se vão poucas, já vai de novo reavivando e vai criando essa cultura que a gente está querendo. Então, no dia de grande movimento, a possibilidade do museu também está aberto. Vejo também que é interessante usar o espaço para fazer saraus, para a gente valorizar os artistas da nossa cidade. A Carla falou há pouco sobre a nossa história, né, da importância, e eu valorizo muito isso, né, e agradeço dos primeiros índios que passaram por aqui, de não pensar que só a nossa história só começou com os imigrantes, mas nós temos uma nova realidade hoje, que são os imigrantes, os haitianos, tem colombiano, tem senegalês, existe uma riqueza tão grande dessas pessoas e histórias tão comoventes. Então, se poderia fazer uma exposição de fotografias, mas também gravar depoimentos com eles, e esses depoimentos ficarem girando lá, porque eles não vão estar sempre presentes lá, é claro. Eu acho que seria interessante também que nós temos uma nova realidade aqui em Arroio do Meio. Pensei também no Dia dos Avós, no mês de julho, de fazer uma exposição com cadernos de receitas das avós, porque são todos maravilhosos. Quem não lembra, não tem uma memória afetiva de uma receita boa da mãe e das avós, né? Aqueles escritos à mão, muitos ainda com desenhinhos e ilustrados, acho que é legal. E, por fim, na minha concepção, o investimento público no museu e na cultura é compromisso. É compromisso com o povo, com a cultura e com o museu. Então, a gente sabe que são importantes as parcerias, o patrocínio, eu concordo com tudo isso, mas, para mim, o primeiro fomentador e
estimulador da cultura e da manutenção e da vida viva do museu tem que ser o poder público e tem que ser uma prioridade. Professora Denise, né? Muito obrigado pelo seu depoimento e nós estamos vivenciando aqui falas muito significativas e projetando o futuro, né? Projetando o futuro nesse nosso último bloco. Professora Lourdes, a partir desses primeiros passos, de ter tomado aqui nessa quase hora de conversa, ter ficado a par de tudo que foi feito desde os seus primeiros passos, como a senhora enxerga esse futuro do museu? Transvendo Arroio do Meio a partir do museu. Esse Arroio do Meio que não é o do século XIX, dos imigrantes, não é aquele de antes de 1500, mas que é o Arroio do Meio do século XXI, é o museu do século XXI, das fronteiras diluídas, das migrações contemporâneas do mundo aqui e aqui no mundo. Muito bem, Sérgio. Primeiro, eu devo reconhecer que é um destaque Arroio do Meio ter o seu museu, que não é uma regra nesse Brasil, uma cidade pequena ter o seu museu. Então, assim, eu acho que é um espaço importante, como a Denise e a Carla têm salientado, de cultura, de interação e de entretenimento também. Porque enquanto elas falavam, eu ficava pensando quantas famílias convidam os filhos para ir no shopping. E quantas famílias convidam os filhos para ir no museu? É uma coisa tão importante. Essa questão é uma questão de sensibilização, que é uma coisa temporária, demorada, um processo, mas nós temos que chegar lá. Uma coisa que eu reconheço muito bom na nossa cidade, eu acho a nossa cidade uma cidade inclusiva, no sentido de dar oportunidade para todos. Eu lembro que quando eu trabalhava na educação, isso para mim era tão importante, os eventos abertos, sem custo, todo mundo podia participar, todas as camadas. Eu acho isso importantíssimo, porque dizimina um pouco essa distância que há entre as classes sociais. Então, tornar o museu uma casa inclusiva e estar em todos os lugares, fazer com que ele seja conhecido, reconhecido, visitado, amado, que ele seja, assim, parte integrante da nossa comunidade, é extremamente importante. Ele sobreviverá somente quando ele estiver na alma de cada arroiomense. E foi uma conquista tão demorada, mas ela está presente e ela tem que ser garantida para o futuro. Como a Denise fala ali das crianças pequenas irem para o museu, isso é extremamente importante, né? Porque é ali que tu desenvolve o senso de amor por, né? Então, as escolhas que a gente faz, assim, na questão da educação, tanto a família quanto os educadores, as escolas, os gestores, as autoridades, as escolhas que fazem é que representam o futuro do município e da sociedade. Então, eu vejo boas cabeças, estou muito feliz com o Sérgio, com a Eliette, com a Denise, com a Carla, e com todos os educadores, as nossas lideranças. O município Arroio do Meio é um município bom para se viver, é um nível bom para se viver. Eu tenho certeza que as pessoas do presente levarão bem a sério esse carinho e levarão à frente essa história do nosso museu. Casa do museu, melhor dizendo, que é mais carinhosa. Parabéns, Sérgio, força, esperamos muito de vocês todas, principalmente para as nossas crianças que merecem um mundo um pouquinho melhor. Muito obrigado, professora Lourdinha.
Sim, é uma situação, escutar essas expectativas, essa projeção de futuro, gera um misto de satisfação, de um senso de responsabilidade muito grande, mas eu sei, né, que temos gente olhando na mesma direção, com os mesmos objetivos. E é nesse sentido que eu chamo a professora Carla, então, para fazer essa projeção. O museu, Transvendo Arroio do Meio, o futuro, a partir dessa instituição aqui, tão presente na carreira profissional também da professora Carla. A maioria das pessoas, né, sabe que eu sou filha de Arroio do Meio, então acho que fui me construindo junto com a cidade, com a história, e é assim que eu me entendo, e eu acho que isso é fundamental. As pessoas precisam se reconhecer no lugar em que vivem, para se entender no mundo, para ter significado, para que a sua vida passe muito mais além dessa questão do dia a dia, do consumismo, daquilo que eu vou ter. Acho que é o ser, é essa identidade que a gente acaba construindo. E o museu é importantíssimo nesse sentido, ele precisa, e acredito que essa relação que a Denise acabou de falar, do século XXI, ela é muito importante. Eu lembro agora também de uma atividade que a gente fez com um grupo de haitianos numa sessão de cinema, em que eles vieram e no dia do Haiti, que eu acho que é 25 de maio, se eu não estou enganada, porque foi próximo, né, a Semana dos Museus, e eu acho que sim, são os novos atores que a gente tem que chamar, e fazer essa relação do passado, do nosso presente, para esse futuro, que é Arroio do Meio que vai se construir. E convidar todos esses atores e o museu, de alguma forma, fazer essa ponte do passado para o presente e para o futuro. E eu acho que sim, com esses novos personagens aí, uma exposição dos que falam por meio dos objetos, da história que já está escrita, os que estão aqui agora trazendo e aqueles que estão chegando e estão, né, vendo novas perspectivas e também trazendo suas histórias. Eu acho que a gente tem que fazer essa inclusão, essa acolhida, enfim, nesse sentido. Acho que a cultura, ela abre as pessoas para ser mais acolhedoras, para não ter preconceito, enfim, para ver todo mundo como irmão, não no sentido que eu digo assim, de ter que ajudar, mas no sentido de que eu respeito cada um do lugar de onde fala, da opinião que tem, do jeito como é. E que reconhecer que todos são importantes e que todos são atores e construtores dessa sociedade, dessa história. E esse eu acho que é o papel do museu. O museu, ele faz, ele é o filtro para, né, o filtro e, enfim, o equipamento que possibilita que isso aconteça, junto com a escola, claro. Mas eu acho que o museu aí, ele é o visionário, ao mesmo tempo que ele guarda o passado, ele vai trazer a visão do futuro, né? Excelente. O cuidado, né, o zelo pelas instituições de memória, a articulação com a educação na Semana dos Museus, na Semana Nacional dos Museus, a 19ª Semana dos Museus. Eu quero agradecer com muito carinho a professora Lourdes, que esteve conosco aqui nessa produção dessa mídia, a professora Denise, professora Carla, e você que nos acompanha aqui no canal do museu, aguarde. Nós vamos continuar produzindo conteúdos cotidianamente para esse andar do museu, o andar virtual do Museu Público Municipal de Arroio do Meio. Tem muito material por aqui. Depois desse vídeo, pode navegar aqui por dentro do canal e conhecer um pouco melhor também Arroio do Meio, seus centros, seus referenciais com material que já está produzido aqui no canal. Muito obrigado pela visita, muito obrigado às nossas convidadas. Nos vemos em breve.